existe apenas um destino para o homem, ou eu e você, ou nós vamos morar com Deus, ou nós vamos morar com Satanás. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a última parte do texto diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não diz algumas pessoas não verão ao Senhor. O texto diz: ninguém verá o Senhor sem santificação. A santificação na vida de um cristão, ela é essencial. A palavra de santificação quer dizer separação, é separação do mundo, é estar com Deus, é ter uma vida consagrada, é ter uma vida de comunhão com Deus, é viver com Deus. Isto é santificação. Existem algumas coisas que podemos praticar que isso contribui para a nossa santificação. A leitura da palavra, ela contribui para a nossa santificação. Quando você jejuma, entende uma coisa, isso contribui muito para a sua santificação. Você aprende a odiar o pecado, você aprende a odiar o mundo. Mas infelizmente os crentes de hoje, eles querem estar com um pé no mundo e outro pé com Deus. Eles querem andar com Deus, mas eles querem também andar com o mundo. O livro de Romanos capítulo 8, versículo 1 diz da seguinte maneira: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E eu digo aos senhores, porventura um homem que ele veste de qualquer forma, por exemplo, um homem que porta-se bermudas, que vai para a praia, que é mentiroso, que compra e não paga, que tipo de santificação tem na vida de um indivíduo deste? Uma mulher que veste uma calça de leg, que anda mostrando as suas pernas, parte dos seus seios. Que tipo de santa que é esta mulher? Amados, entenda uma coisa, o seu corpo, ele fala tudo. O corpo de uma mulher lhe chama a atenção. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, que uma mulher deve andar, ou seja, ela deve vestir um traje honesto, com pudor e modéstia. Isso quer dizer que a palavra pudor quer dizer sentimento de vergonha daquilo que pode ferir a moral, que pode ferir a honestidade. Onde está a honestidade destes crentes? Onde está a sua honestidade? Onde está a sua vida com Deus? Amados, observe uma coisa. Eu sei que posso estar falando, eu sei que muita gente poderá ouvir, assistir esse vídeo, e são pessoas que vieram para o meio evangélico há poucos anos, que nunca conheceu quem foi a igreja, mas sei que falo com pessoas que conheceram a igreja nos tempos passados, até, por exemplo, 1992, eu fui para a igreja em 1989. E naquele tempo, uma mulher, por exemplo, ela não podia portar uma blusa que tivesse uma manga curta. A manga teria que ser longa. Uma mulher naquele tempo, ela usava um saiote por baixo da saia. Uma mulher naquele tempo, ela usava mais uma vestimenta por baixo da blusa, que era para não mostrar parte dos seus seios, não mostrar a parte de baixo, que chamava de saiote, que ponhava por baixo da saia, era para não mostrar a cor da calcinha que estava vestido. Hoje, infelizmente, as mulheres ainda que sentam, abrem as pernas para os homens verem o que ela está debaixo dela, para verem realmente a cor da sua calcinha, para verem as dobras das suas pernas. Isso é uma vergonha hoje, isso nos horroriza. Santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não exponha o seu corpo ao pecado. A Bíblia diz que nós não devemos expor o nosso corpo ao pecado, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E como pode o Espírito Santo habitar em um corpo mentiroso? Como pode o Espírito Santo habitar em um corpo que compra e não paga? Como pode o Espírito Santo habitar em um corpo que expõe-se como uma prostituta, ou o homem se expõe como um prostituto? Hoje em dia os homens casam e descasam novamente. Quantas pessoas que casam, deixam a sua esposa e casam com outra novamente? A Bíblia diz que isso é adultério, essa pessoa está em pecado. Jesus ensinou dizendo: aquele que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E a mulher repudiada que casar com outro homem também comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Virou uma bagunça. O evangelho virou uma bagunça. Os homens bagunçaram. Não é o evangelho que bagunçou. Os homens é que bagunçaram as suas vidas e colocaram na cabeça do povo, hoje a cabeça dos coitados que frequentam a diversas denominações, estão parecendo
sendo laceia, algo sem explicação, que não sabe discernir, não sabe pensar, não dá para pensar se essa está certa ou se aquela outra está certa. Mas está girando em torno de quê? Os senhores pastores estão trabalhando em torno de quê? Em torno de dinheiro. Sabe o que é dinheiro? Nota de 100. Se tiver de 200, seria nota de 200. Estão trabalhando em torno de notas de 100. Eles não aguentam ver uma nota verde, não aguentam ver uma nota que tem uma oncinha. Estão trabalhando por dinheiro e não por salvação de almas. Santificação, meus queridos. Estou falando sobre santificação, mas a gente acaba entrando em uma série de detalhes. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências, ou seja, com os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é em algumas partes de viver, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 20, versículo 6 e 7, a palavra do Senhor, ela nos afirma que nós devemos ser santos, que devemos andarmos em santidade. E eu não entendo que parece que as pessoas eles não leem a palavra, eles não estudam a palavra, porque como pode alguém estudar a palavra e viver uma vida desleixada? Levítico, o texto que eu disse é Levítico capítulo 20, versículo 7 e versículo 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Isto é uma exigência de Deus, isso não é exigência do homem, isso não é exigência de algum pastor que porventura pregue a santidade, que pregue que os homens e as mulheres devem viver uma vida separada do mundo. Hoje, infelizmente, os moços que estão na igreja casam com moças que não são cristãs, casam com moças que não são crentes e dizem que estão indo para o céu, dizem que são salvos. Como pode? É uma exigência de Deus para o povo dele não se misturar com o mundo. Como pode uma cristã, uma mulher que é santa, ela casar com um indivíduo que enche a cara de cachaça, com um indivíduo que é um prostituto? Como pode uma moça cristã casar com um indivíduo imundo? Ou como pode um moço que é cristão, que a Bíblia o chama de santo, casar com uma moça que é imunda, que vive na imundícia, que vive no pecado? Como pode? Como pode dar certo? Não tem como um jugo desigual dar certo. A Bíblia ensina isso, que dois jugos desiguais, eles não dão certo, não vai bater, não vai dar certo. Eu sou uma pessoa que já carreguei muito, já andei muito com animais carregados com carga. O jugo é uma parte de um lado do burro e a outra parte do outro lado, que em alguns lugares trabalham-se com um equipamento, ou seja, uma bolsa que chamamos de buraca, ou em outros lugares chamamos de jacá, balaio, em diversos lugares. Coloca um-se de um lado e o outro do outro lado. Se você colocar mais peso de um lado, o lado que está mais pesado vai cair, a carga vai cair para aquele lado. Amigo, não dá certo uniões com pessoas que não têm a mesma fé, que não seguem o mesmo evangelho. E isso não dá certo. Continuando no texto de 1 Pedro, que diz o seguinte, o versículo 17, se invocais por Pai, e se você invoca por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus, ele não vai julgar o homem que tem dinheiro de uma forma diferente daquele que não possui nada na sua vida. O julgamento é igual. Deus, ele não tem julgo desigual. Deus não tem duas medidas. Ele irá julgar o homem com a mesma medida que ele vai julgar o rico, ele vai julgar o pobre. Entende uma coisa, meus queridos? Para entrar no céu, você tem que andar na linha, tem que procurar andar em santidade, andar em perfeição de vida. Jesus, no capítulo 5, versículo 48 do livro de São Mateus, o Senhor Jesus, ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito.
Jesus exigiu isso. Jesus, ele traz-nos uma série de advertências acerca da palavra. Quando uma mulher chegou em Jesus, depois de um discurso que ele havia pregado, ele disse para ele, bem-aventurado o ventre que tu gerastes e os peitos que tu mamaste. Jesus disse à mulher da seguinte maneira, antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam a palavra. Não basta ser um ouvinte da palavra, é necessário que seja um guardador da palavra, que seja um observador da palavra. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E em outro lugar ele disse também no livro de João, se alguém me ama, guarda os meus mandamentos, e eu e meu Pai o amaremos, viremos para ele e faremos nele morar. Através de quem? Através do Espírito Santo. E eu te pergunto, cadê o Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo é o selo que garante a nossa entrada nas mansões celestiais. Estou dizendo nas mansões celestiais porque a Bíblia diz que Jesus ele descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, ressuscitaremos e subiremos a encontrar o Senhor lá nos ares. Então nós vamos encontrar o Senhor Jesus lá nos ares, lá em cima. E o céu se divide em 3 etapas, o primeiro céu, o segundo céu e terceiro céu. Tá, não vou falar de galáxias, dessas coisas agora. Mas o que eu quero te dizer, meu amigo, nós precisamos caminharmos retamente para o céu. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olhe a situação dos membros onde você está congregando e a sua própria situação. Cadê o Espírito de Deus na sua vida? Cadê o Espírito Santo na vida do povo com quem você congrega, com quem você está andando? Aonde está o Espírito Santo? Isso é uma prova que a igreja está inteiramente fora dos padrões de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Você tem prazer de andar com quem? Quem são os seus amigos? Com quem você anda? Aonde você se assenta? É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de voltarmos a sermos crentes santos. Precisamos de Deus no nosso meio. Precisamos da presença do Deus Todo-Poderoso no nosso meio. Alguém pode até me questionar e dizer, mas nós temos Deus em nossas vidas. Nós temos Deus aqui conosco. Me provem. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cadê? Aonde estão as curas divinas? Aonde está a expulsação de demônios? Aonde está isso? Prova que Jesus não está presente, porque os crentes não estão andando em santidade, os crentes não estão andando com Deus. É preciso andar com Deus. A Bíblia mostra acerca do profeta Elias. A Bíblia diz que Elias passava em um caminho e um determinado dia uma mulher olhou para Elias e disse ao seu marido, eu vejo que aquele homem, ele é um santo homem de Deus. Que porte você tem hoje? Que porte você tem, irmão? Você passa na rua hoje, alguém fala assim, olha lá, olha o indivíduo onde está passando. Não tem porte de crente. Lembra dos tempos passados, quando um alcoólatra se convertia ao evangelho, aí no outro dia ele se arrumava bonitinho e ia para a igreja, alguém olhava nele e dizia assim, ali vai um crente, porque era diferente. Você olha as mulheres crentes hoje andando na rua, parece mais uma prostituta do que uma serva de Deus. Aonde está a sua fé? Com quem você está andando? Com Deus ou com Satanás? Você está servindo quem? Deus ou ao diabo? Porque para servir a Deus é preciso ter uma vida diferente, é preciso ser crente diferente, é preciso ter testemunho de crente. Que Deus te abençoe.